A gente volta a falar sobre a visita do presidente Macron ao Brasil, a ampliação das parcerias entre os países e as tratativas relacionadas ao meio ambiente. Para isso, nós vamos receber agora o professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV, Vinícius Rodrigues Vieira. Tudo bem, professor? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula. Muito obrigado pelo convite. Professor, Emmanuel Macron tem feito uma feliz visita aqui ao Brasil, né? Passou por Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, como a gente já bem falou aqui na Jovem Pan hoje. E agora, o que esperar desses acordos vindos por aí, né? Hoje ele tem encontro na capital federal, em Brasília. São assuntos mais sérios a serem tratados. Ontem deu aquela engrossou o tom em relação à União Mercosul, União Europeia, Mercosul. E agora, professor, o que está por vir aí em relação a esses acordos para hoje? Bem, nós temos o presidente Macron, Paula, buscando ter um espaço de ação, e isso é muito típico da França, independente dos Estados Unidos, ainda mais no contexto em que estão mais aliados do que nunca Estados Unidos e Europa. A França sempre buscou esse tipo de espaço autônomo. E o Brasil é um parceiro muito chave nessa questão, até por conta dessa questão, né, como vem sendo discutido a extensão aí do acordo de cooperação nuclear. Há muito tempo nós desenvolvemos um submarino nuclear e tem uma certa participação francesa, então é algo que não se restringe ao atual governo do presidente Lula, é uma cooperação entre estados e não entre presidentes. Em relação à questão do Mercosul, União Europeia, é uma sinalização que joga ali um balde de água fria em quem ainda acreditava alguma boa vontade por parte da França, porque simplesmente o Macron, ao dizer que o acordo tem que ser jogado fora e renegociado, ele simplesmente pode estar querendo dizer, olha, vamos negociar por mais tempo, algo que já está sendo negociado há mais de 24 anos, né, 25 completa esse ano, começou em 99, ou seja, a partir do zero pode ser um indicativo de que não sairá acordo nenhum de fato. Então, isso congela um pouco as relações na questão econômica, principalmente no agro, que nos interessaria muito entrar na Europa de maneira mais aberta, mas a cooperação segue principalmente na área ambiental, especificamente com a França, como já ocorreu nos últimos dias aí as falas dos presidentes, mas agora eles terão como foco essa questão nuclear, militar, mas sempre deixando claro para fins pacíficos. Agora, professor, sobre o acordo União Europeia-Mercosul, a França é frontalmente contra, não resta nenhuma dúvida depois do que disse o presidente francês. Mas a Itália é favorável, a Espanha é favorável, a Alemanha, principal economia da região, é favorável. O senhor vê esse posicionamento francês como um impeditivo para o acordo ou como um obstáculo para o acordo? Oi, Rafael, eu vejo muito mais como um impeditivo, porque a França, junto com a Alemanha, ela é o coração até hoje da União Europeia. Basicamente, nada de substantivo é feito na União Europeia, isso é a conclusão de diversos estudos, sem uma união forte entre Berlim e Paris. Se um dos lados não quer algo, muito pouco provavelmente haverá ali algum avanço. Também, por mais que os membros mais fortes da União Europeia, Espanha e Itália também são, claro, membros relevantes, embora não façam parte ali desse coração original do que deu origem à União Europeia. França e Alemanha estão ali juntas, né, desde os anos 50. Nós temos, nesse caso, mais uma demonstração ali de boa vontade para com o público interno, empresários, principalmente na Espanha, que vêem bons negócios na América Latina. Mas não tenho dúvida de que nos bastidores sabe-se que a França, de fato, impôs ali um veto, principalmente por conta da questão política. O Macron ele não pode mais se reeleger em 2027, mas vai querer fazer o sucessor. E qualquer movimento em direção à liberalização comercial que afete principalmente o setor agrícola, que é aquilo no qual o Mercosul, o Brasil e a Argentina teriam interesse em relação à Europa, vai, sem dúvida, dar votos para a ultradireita francesa, né? O partido ali da Marine Le Pen, o reagrupamento nacional. Então, o Macron ele quer evitar isso ao máximo, e os líderes europeus, de alguma maneira, também podem se beneficiar disso, porque todos são líderes mais centristas, de centro-esquerda ou centro-direita, à exceção da Meloni, na Itália, que está mais à direita, ali de ultradireita, e nós temos esses líderes mais centristas, principalmente o Scholz, né, o chanceler alemão, querendo ali bloquear o avanço da ultradireita no continente. Então, a questão política é muito forte no atual contexto, mas para bloquear o acordo, eles se fazem valer ali das pressões, principalmente protecionistas
do setor agrícola francês. Vamos chamar o Zé Maria Trindade para entrevista também. Zé, sua pergunta. Pois é, essa história de cooperação nuclear é muito complexa porque a Constituição brasileira impede que o Brasil faça pesquisas sobre armas nucleares. A Constituição, além de tratados internacionais. E eu ouvi, principalmente ali de fontes da Marinha, que é o poder, o lado ali do poder que mais lida com a tecnologia nuclear, de que é preciso enriquecer acima das tratativas internacionais para fins pacíficos, né? Como um acordo desse pode ser fechado diante de tantas travas que existem aqui no Brasil sobre essa tecnologia que, olha, está mesmo ganhando espaço na produção, inclusive, de energia em micro e pequenas usinas? É uma excelente pergunta, José Maria, porque, de fato, a Constituição proíbe, né, foi aí um consenso democrático de que o Brasil não pode ter armas nucleares, ou seja, não pode usar a tecnologia para fins de produzir armas nucleares, porém, é necessário tomar muito cuidado, porque o que limita o Brasil internacionalmente? O NPT, né, em inglês, né, traduzindo, o Tratado de Não Proliferação, ao qual nós aderimos em 98, depois de muita discussão. Houve até oposição na época de setores mais nacionalistas, à direita e à esquerda, e também uma certa oposição ali crítica ao então governo Fernando Henrique, principalmente por parte do establishment militar da época. Houve ali muito burburinho nos bastidores e até hoje não é, honestamente, uma questão pacificada a adesão do Brasil ao NPT. Pode ser pacificado relativamente o fato de que nós não buscaremos armas nucleares. Mas a França, ela é uma das potências nucleares. Honestamente, isso demandaria ali alguma negociação para que o Brasil pudesse fazer esse enriquecimento, mas isso, no momento, violaria comprometimentos internacionais do Brasil e poderia chamar uma atenção negativa para o país, porque, principalmente, as potências nucleares, principalmente o Reino Unido e os Estados Unidos, têm ali, a todo custo, o objetivo de impedir qualquer avanço mais forte nessa questão por parte dos países que não são hoje potências nucleares, por temerem justamente a proliferação de armas nucleares. Ou seja, é uma questão muito delicada. Há essa questão nos bastidores, sem dúvida, mas isso precisa ser melhor estudado. Valeria a pena fazer esse enriquecimento em nome de uma autonomia tecnológica, mas atraindo uma imagem negativa para o Brasil, principalmente em relação ao Ocidente, isso num contexto em que muito já veio o Brasil como suspeito, né, com certa suspeição no Ocidente, em função da nossa proximidade via BRICS, não apenas com a China, mas também com a Rússia. Então, é algo que envolve aí toda a nossa política externa e a imagem internacional do Brasil, mas, reitero, não deve haver nenhuma medida nesse sentido que viole tratados internacionais. O Brasil tem a tradição de respeitá-los e não tenho dúvidas que isso deve ocorrer nesse contexto em que nós buscamos aperfeiçoar nossos conhecimentos nesse tipo de tecnologia. Professor, muita gente diz que, alguns colegas do senhor, a diplomacia é feita de símbolos também, né? Muitas vezes de coisas que não são ditas. E as imagens da visita do presidente Macron ao Brasil têm sido difundidas com uma rapidez e com um sucesso absolutos nas redes sociais, especialmente a passagem pelo Pará com o presidente Lula, né? As fotos, um olhando para o outro num barco, navegando num rio, olhando para as árvores, pulando galhos. Tem sido comparadas, as fotos têm sido comparadas àquelas fotos de pré-casamento que são feitas por casais, não é? Isso acontece num momento também, talvez por coincidência, talvez não, em que o Brasil, pela primeira vez em governos petistas, se sente autorizado a fazer um reparo na política interna venezuelana, não é? Por meio do Itamaraty. Foi um reparo e recebeu uma resposta duríssima da Venezuela, né? Também, ao mesmo tempo em que pesquisas indicam queda de popularidade do presidente Lula e muitos atribuem a versões apresentadas por ele a respeito de aspectos internacionais, guerra na Rússia e na Ucrânia, a invasão de Israel sobre a faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro, depois dos atentados terroristas. O senhor acha que essa visita do presidente Macron ao Brasil pode trazer, do ponto de vista
eleitoral, não eleitoral porque não tem eleição para ser disputada, mas do ponto de vista político, algum dividendo? E essa viagem pode ter algum dividendo para o presidente Macron lá na França ou não necessariamente, professor? Bem, vamos começar, Rafael, pelo presidente Macron. O Macron também está sendo muito pressionado na França, né? Em função aí das eleições, o evento político mais próximo para o Parlamento Europeu, em que a ultradireita ameaça avançar sobre o centro, que é a posição política do Macron, ele é um centrista ali por excelência, e da centro-direita. Então, tem essa necessidade de promover o quê? Fatos positivos. Então, as imagens com o presidente Lula, que desfruta de uma certa popularidade, ou não popularidade, mas talvez um certo conhecimento maior na França, que é um país que aí historicamente sempre demonstrou um interesse pelo Brasil, no aspecto cultural, político e, claro, econômico, pode ser benéfico para o Macron lá, ainda mais em função ali de fotos na natureza, né? A ideia de que o Macron tem uma agenda ambiental. E a agenda ambiental, ela realmente é uma questão forte na França, tanto que a própria ultradireita, né? A direita aí mais extrema, da qual eu estava falando antes, né? Da Marine Le Pen, eles têm uma pauta ambiental que não existe, por exemplo, no caso das pessoas mais à direita em média aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países. Então, mesmo a pauta ambiental é algo lá do tema da ultradireita, que é o alvo aí do Macron, e a ultradireita é o alvo do Macron aí no contexto político atual. Já para o Lula, eu tenho honestamente algumas dúvidas sobre a repercussão dessas fotos junto, fora ali, vamos dizer, da bolha que já gosta do presidente e votou no presidente e continua a apoiar o presidente. Porque se nós olharmos, né, o que derrubou a popularidade ali do Lula foi basicamente a questão ali de Israel, né, a questão muito cara ao eleitorado evangélico, que já tem uma preferência hoje por candidatos à direita, né, ali do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o Lula precisaria falar com esse público. Não vejo a França servindo aí como anteparo às falas, né, do presidente em relação ali à questão Israel versus Hamas, Israel versus Palestina. Então, isso pode servir muito mais já para a bolha do presidente Lula, né? Ele ser ali visto como um líder competente em política externa, mas não para aqueles que hoje se opõem ao presidente da República. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da FAAP, da Getúlio Vargas, Vinícius Rodrigues Vieira. Professor, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.